Tudo bem, pessoal? Voltamos, né? Voltamos aí aos nossos estudos, né? Esse caminho que a gente escolheu aí dos livros do Humberto de Campos. E, mais uma vez, né? Sob a proteção sempre, né? Desses espíritos queridos que nos auxiliam a todos nós, né? Que estamos aí aprendizes desse evangelho, de todos esses ensinamentos trazido não só pelo esse mestre amado, mas por todos esses amigos queridos. Estamos aí nesse processo de transformação, de mudança, né, de reforma, buscando cada um de nós aí os nossos esses trabalhos íntimos, né, para que possa aquele Cristo que mora dentro de nós, ele possa vir à tona, né, e nós possamos aí trabalhar não só cumprindo com as nossas obrigações, com os nossos propósitos aqui na Terra, nessa encarnação, né, de crescimento próprio e de ajuda, né, a todos esses irmãos queridos. Então, vamos iniciar. Eu vou dividir a tela, né, com vocês do livro. Vamos lá. Então, deixa eu puxar aqui um pouquinho. Cima, isso. Pronto. Vamos lá. Então, do livro Luz Acima, o capítulo 15, aqui está no cantinho, né? O candidato apressado, é o nome aí desse capítulo 15, do Humberto de Campos, psicografado pelo Chico. E, na verdade, o texto, né, o conteúdo, vai falar sobre mudança, transformação, que é muito importante para todos nós. Então, vamos lá. Vamos para a história que Humberto traz para nós com esse ensinamento. Então, Humberto de Campos diz assim, né, que quando Tiago, filho de Zebedeu, seguia o mestre a pequena distância, junto às margens do Jordão, eis que se aproxima um jovem impiedoso, senhor das terras, interessado em aderir ao reino do céu. Resoluto avançou para o apóstolo e indagou: em verdade, o Messias é portador de uma boa nova? O seguidor do Nazareno, mostrando imensa alegria no olhar cândido e lúcido, informou feliz: sim, é o mensageiro da vida eterna. Teremos com ele um mundo renovado, nem opressores, nem vítimas, e sim, irmãos, filhos do mesmo Pai. A que lema ele obedece? Inquiriu o rapaz, dono de extensa propriedade. O amor a Deus, acima de tudo, e ao próximo a nós mesmos. Como a nós mesmos, respondeu Tiago, sem titubear. E a norma de trabalho? Bondade para com todos os seres, inclusive os próprios inimigos. E o programa? A cooperação com o Pai Supremo, sob todos os aspectos, em favor do mundo regenerado. O objetivo? Felicidade para todas as criaturas. Que diretrizes estatuem para os momentos difíceis? Perdão extenso e sincero, esquecimento do mal, auxílio mútuo, fraternidade legítima, oração pelos adversários e perseguidores, serviço desinteressado e a ação altruística, sem recompensa, com absoluta perseverança no bem, até o fim da luta. Espera vencer sem exército, sem armas? O mestre confia no concurso dos homens, de boa vontade na salvação da terra. E mesmo assim, admite vitória final? Sem dúvida. Nossa batalha é da luz contra a sombra e dispensa a competição sangrenta. Que pede o condutor do movimento? Além das qualidades nobres mais comuns, extrema fidelidade a Deus, num coração valoroso e fraterno, disposto a servir na terra em nome do céu. O moço exibiu estranho fulgor nos olhos móveis e perguntou, após ligeira pausa: acredita possível meu ingresso no círculo do profeta? Como não? Exclamou Tiago, doce e ingênuo. E o rapaz passou a monologar, evidenciando sublime idealismo. Desde muitos anos sonho com a renovação. Nossos costumes sofrem decadência, as vozes da lei parecem mortas nos escritos sagrados. Fenece o povo escolhido como a erva improdutiva que a natureza amaldiçoa.
O romano, orgulhoso, domina em toda parte. O mundo é uma fornalha ardente em que os legionários consomem os escravos. Enquanto isso, Israel dorme, imprevidente, olvidando a missão que Jeová lhe confiou. Tiago assinalava-lhe os argumentos, deslumbrado. Nunca vi entusiasmo tão vibrante em homem tão forte, tão jovem, desculpe. O Messias Nazareno, prosseguiu o rapaz em tom beatífico, é o embaixador da verdade. É indispensável segui-lo na santificação. O templo de Jerusalém é a casa bendita de nossa fé. Entretanto, o luxo desbordante do culto externo, regado a sangue de touros e cabritos, obriga-nos a pensar em castigo próximo. Cerremos fileiras com o restaurador. Nossos antepassados aguardavam-no. Aproximemo-nos dele a fim de executar-lhe os planos celestiais. Demorando agora o olhar na radiante fisionomia do filho de Zebedeu, acrescentou: não posso viver noutro clima. Procurarei o Messias e trabalharei na edificação da nova terra. Desvencilhou-se do cabaz de uvas amadurecidas que sustinha, né, na mão direita, né, e gritou: não perderei mais tempo. Afastou-se lépido, sem que o discípulo do Cristo lhe pudesse acompanhar as passadas largas. Marcos, o evangelista, descreve-nos o episódio no capítulo 10, contando a narrativa entre os versículos 17 e 22. Pôs o rapaz a caminho e chegou correndo ao lado de Jesus, né? Ao lado de Jesus, arfava cansado, pretendia imediata admissão no reino do céu. E olhando-se, exclamou para o Cristo: ó mestre, que farei para herdar a vida eterna? O divino amigo contemplou, sem surpresa, e interrogou: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Diante da insistência do candidato, indagou o Senhor quanto aos propósitos que o moviam, esclarecendo o rapaz que desde a meninice guardava os mandamentos da lei. Jamais adulterara, nunca matara, nunca furtara, e honrava pai e mãe todos os dias da vida. Terminado o ligeiro relatório, o jovem inquiriu aflito: posso incorporar-me, Senhor, ao reino de Deus? O mestre, porém, sorriu e explicou: uma coisa te falta. Vai e dispõe de tudo que te prende aos interesses da vida material, dando o que te pertence aos necessitados e aos pobres. Terás assim um tesouro no céu. Feito isto, vem e segue-me. Foi então que o admirável idealista exibiu intraduzível mudança. Num momento, esqueceu o domínio romano, a impenitência dos israelitas, o sonho de redenção do templo, a boa nova e o mundo renovado. Extrema palidez cobriu-lhe o rosto, e ele, que chegara correndo, retirou-se em definitivo, passo a passo, muito triste. Então, aí vem a nossa, essa narrativa, né? Essa narrativa desse irmão querido, né? Que, como nós todos, né, vive aí os momentos das transformações, das mudanças de caminho, das mudanças de rumo. Fazendo uma síntese do texto, né, de Humberto Campos, esse moço, na verdade, ele já vinha observando Jesus, né? Ele já vinha. E quando ele se aproxima de Tiago, ele queria, na verdade, entrar em mais detalhes. Mas ele já vinha se apaixonando por tudo que Jesus trazia, né? Por sua mansuetude, por seu amor, pelo seu carinho, pelo seu olhar, por tudo que ele significava em termos de futuro. E ele, das angústias que ele vivia, das dores que ele vivia, né? Como idealista que era, mas também era rico e jovem, cheio de força, né? Da juventude. E ele faz uma série de indagações falando do povo dele, né, que os costumes estavam em decadência, né, que as vozes da lei, né, pareciam mortas, né, nos escritos sagrados, que o povo estava morrendo como se fosse erva improdutiva, né, que a natureza amaldiçoa. O romano, então, porque esse povo judeu, o povo judeu
ele era subjugado, ele era escravo do povo romano que o dominava, né? Então, isso tudo batia forte no coração desse jovem, né? Que queria mudanças, queria transformações. Ele dizia que o mundo é uma fornalha ardente, em que esses que mandam, os legionários, esses que dominam, consomem os escravos, né? Enquanto isso, o povo dele, que vinha trazer a mensagem de Deus, né? Que vinha trazer a lei de Deus para divulgá-la, disseminá-la, vivê-la na terra, na verdade, dormia, né? Ele fala, imprevidente, esquecendo a missão que Jeová, que Deus tinha confiado a eles. E esse templo, o templo, ele fala, o templo de Jerusalém, que era a casa bendita de Deus, a casa bendita da fé, né? Estava, na verdade, aberta para o luxo desbordante do culto externo. Eles estavam esquecendo, né? Que tudo vinha ou provinha do coração. E eles viviam, na verdade, aqueles cultos exteriores, né? É como se aquilo fosse a verdade absoluta, mas no íntimo não mudavam a si próprios. Regado que ele fala, né? O menino fala de regado de sangue de touros e de cabritos, né? Obrigava-nos a pensar que o castigo estava próximo, ou seja, aqueles sacrifícios todos que eles faziam de adoração a Deus, como se a matança que eles provinham, que eles proporcionavam, significasse alguma coisa para o Criador, né? Isso tudo, na verdade, na cabeça dele, mostrava a ele que o futuro não ia ser um futuro bom, como não foi, né? Não seria um futuro bom e que o castigo estaria próximo. E ele, dentro do texto, Humberto traz que ele faz uma série de questionamentos. Ele tem essas angústias, esses problemas, essas dificuldades todas, e ele vê em Jesus a saída, não em Jesus a pessoa, mas na doutrina que Jesus trazia, né? Porque ele pergunta uma série de coisas, por exemplo, ele pergunta o que Jesus significava. E aí o Tiago responde, né, que Jesus significava um mundo renovado, sem opressores, sem vítimas, todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Tiago disse que o amor com Jesus era o amor a Deus acima de tudo. E o próximo, amaríamos o próximo como a nós mesmos. Que a norma de trabalho era a bondade, inclusive com os inimigos. Que o programa de governo, o programa do Cristo, era a cooperação com o Pai Supremo, sobre todos os aspectos em favor desse mundo novo, desse mundo regenerado. Que o objetivo da Boa Nova era a felicidade das criaturas. Que as diretrizes nos momentos difíceis eram o perdão extenso e sincero, que era o esquecimento do mal, que era o auxílio mútuo, que era a fraternidade legítima, que era a oração pelos adversários, perseguidores, né? Que era o serviço desinteressado, né? Que era a ação altruística, sem recompensa, com absoluta perseverança no bem, até o fim da luta. E que na luta de Jesus não tinha exércitos, porque o Mestre confiava na boa vontade de todos para a salvação da terra. Né? E que a vitória final, na verdade, não é de quem vencer a guerra, mas é da luz contra a sombra, né? Em que os males vão ser suprimidos pelo bem. Né? Isso vai dispensar todas as competições sangrentas. E que a qualidade para segui-lo, né? Para ser seguidor da Boa Nova, era a fidelidade a Deus, num coração valoroso e fraterno, né? Disposto apenas a servir. E essa mensagem de Jesus, né, não traz nada daquilo que o jovem vivia, né, com as suas posses, com as suas riquezas. E qual a decisão dele quando ele ouve isso tudo? Ele fica assim desesperado, né? Porque ele via em Jesus, né, o restaurador, né? Aquele que os antepassados dele aguardavam. E ele queria então se aproximar de Jesus a fim de executar esses planos celestiais. E ele, né, demorando agora um olhar na fisionomia de Zebedeu, do filho de Zebedeu, que era Tiago, acrescentou:
Eu não posso mais viver nesse clima. Ou seja, essas minhas angústias vão terminar, porque eu vou seguir, eu vou trabalhar na edificação desse reino de Deus que Jesus está trazendo. E ele se desvencilha, né, daquele cacho enorme de uvas que ele sustinha na mão direita e vai, grita e vai direto, rápido, na direção de Jesus. E o rapaz chega correndo, né, cansado, ofegante, e ele pretendia essa admissão, ele queria essa admissão no reino dos céus. E ajoelhando-se, exclamou para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus dá a primeira lição. Contemplando, diz assim: por que me chamas de bom? Bom, só tem um que é Deus. E diante dessa insistência dele, né, Jesus indaga, né, os propósitos que o moviam. O rapaz esclarece que ele seguia as leis de Moisés, que ele não adulterava, que ele não matara, que ele não furtara, que ele honrava o pai e mãe todos os dias, né? Ele seguia a lei de Moisés, mas ele não prestou muita atenção no conteúdo de tudo que Jesus vinha trazendo, que era completamente, não ao contrário, porque essa lei de Moisés também é importante, porque tudo aquilo que segue, né, o amor a Deus e ao próximo, não comete. Mas a proposta de Jesus era maior, e ele não percebe. E o mestre, então, sorri para ele e fala assim: uma coisa te falta. Esse é o ponto alto da história. Vai e dispõe de tudo que te prende ao interesse da vida material, dando o que te pertence aos necessitados e aos pobres. Terás assim o tesouro no céu. Feito isto, vem e segue. Foi então que aí esse irmão querido, né, idealista, exibiu intraduzível mudança de postura, né? E num momento esqueceu tudo o que ele estava pretendendo, todos aqueles ideais, né, de domínio romano, da impenitência dos israelitas, do sonho de redenção do templo, da boa nova e do mundo renovado. Ele esqueceu isso tudo, né? E ficou pálido, a palidez cobriu-lhe o rosto, né? Ele que chegara correndo, né, retirou-se em definitivo, passo a passo, muito triste, né? E aí está a questão, né? Temos um jovem, né, um espírito reencarnado, cheio de ideais, né, de problemas, de angústias, e vê, ouvindo Jesus, a boa nova, o evangelho, o conteúdo, como um código de conduta capaz de resolver todos os problemas que ele tinha. Ele vinha, na Boa Nova, o caminho para a paz, para a felicidade, para o mundo renovado, né, que é o que nós vemos também. Só que para seguir os passos de Jesus, era necessário fazer transformações enormes, mudanças enormes, renunciar a tudo aquilo que nos prende à vida material, ao transitório, porque a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Todo o elemento material do planeta, ele é instrumento. Ele é instrumento de crescimento, de evolução para nós. Todos aqueles que se envolvem, a família, todos esses irmãos são mecanismos, são meios para que na convivência, na relação, a gente cresça ajudando e se ajudando, se autoajudando e ajudando esses irmãos, para que todos nós cresçamos juntos, ajudando uns aos outros, cooperando uns com os outros. E a Boa Nova é esse caminho, né? Para esse crescimento espiritual. É ela que vai nos libertar, né? E ele, preso ainda às coisas materiais. O problema, na verdade, não está no elemento material em si, mas naquilo que o elemento material representa, né? Porque por trás do elemento material tem por trás dele o orgulho, o egoísmo, que é o causador de todos os problemas que nós temos hoje na humanidade, porque o orgulho e o egoísmo acaba fazendo com que a gente crie vínculos indesejáveis que nos prendem uns aos outros muitas das vezes, né? Por querermos ser mais do que nós verdadeiramente somos, e aí não crescemos, não aprendemos, né?
reprimimos, rebaixamos os nossos irmãos, e pelo egoísmo, que puxamos tudo para nós, não dividindo, né, aquilo que temos para construir um mundo melhor para todos nós. Então, por trás desse elemento material, está todos esses problemas. E isso era uma mudança de paradigma enorme, né? Porque esses elementos, esses grilhões que nos prendem, são eles que, na verdade, que nos tornam infelizes, né? As circunstâncias, que criam circunstâncias infelizes com as nossas famílias, com os nossos familiares, com os nossos irmãos, com esses próximos, mais próximos, e com todos os outros que nós convivemos. Que Jesus já tinha ensinado para nós que nós não poderíamos servir a dois senhores, isso está em Lucas, capítulo 16, versículo 13. Ele já tinha dito isso para nós. Então, porque ele dizia que ou porque nós vamos ou odiar, né, um e amar o outro, ou ao contrário. Né? Então, nós não podemos servir simultaneamente a duas linhas de pensamento diferentes. Linhas que são antagônicas, linhas que são completamente antagônicas, e que uma delas a gente já sabe hoje, né, que é a linha que o nosso irmão seguiu, é uma linha transitória, porque todo o elemento material é transitório. O que é eterno, verdadeiro, é o espiritual. E é esse crescimento espiritual que é o que ele queria. Só que ele não quis largar o transitório, renunciar ao transitório, fazer essa transformação profunda nele, para que ele pudesse, então, seguir a caminhada nova dele. Emmanuel já diz assim, no livro Escrínio de Luz, no capítulo 33, capítulo chamado Ricos e Riquezas, que a avareza do coração é pior do que a sovinice do cofre. Né? Porque a avareza de coração é ela que, na verdade, movimenta todos esses sentimentos, essas emoções que nós temos nas relações com os nossos irmãos queridos, e não permite que nós abramos mão pela indulgência, pelo perdão, né? Abramos mão de compromissos, às vezes, tolos, bobos, para nos unirmos uns aos outros nessa caminhada, como irmãos que somos. Não, ou seja, não é só o elemento material, do jeito que a gente enxerga, né, do dinheiro, mas é tudo aquilo que nos prendem a relações que têm a ver com o orgulho e com o egoísmo, né? Porque, como nós já falamos, né, o orgulhoso ele acaba pisoteando, né, rebaixando, construindo uma série de problemas que acabam transformando essas relações em relações difíceis. E, por outro lado, às vezes, nós temos a oportunidade de nos auxiliarmos uns aos outros, sabedores que somos todos irmãos que estão em crescimento, que temos dificuldades, que temos problemas, e somos capazes da indulgência, né? Julgamos, rebaixamos os nossos irmãos como se nós fôssemos deuses, fôssemos superiores, capazes de não errar, né? Capazes de entendermos, entre aspas, tudo o que aqueles infelizes irmãos nossos de caminhada ainda não entendem. Né? E aí, por esse orgulho bobo, né? Nós estragamos as relações, complicamos as relações e não crescemos, não evoluímos nem nós e nem ajudamos aqueles que necessitam, né? Que convivem conosco nessa caminhada. O Emmanuel, no capítulo 149 do livro Caminho, Verdade e Vida, chamado Propriedade, ele diz assim, que tudo que se relaciona com o exterior, né, com os valores exteriores, com o elemento material, né, como sejam criaturas, paisagens, bens transitórios, pertence a Deus, né, que vai nos conceder de acordo com os nossos métodos. Tudo que é exterior não é nosso, pertence a Deus. E quando nós desencarnarmos, vai ficar aqui. Então, ele fala que essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no nosso caminho, ensinando a cada um de nós, discípulos, a sublime lei do uso, para que a propriedade, né, não represente fonte de inquietações e tristezas, como aconteceu com o jovem. Então, ele pede, Emmanuel, pede para a gente observar. Né? Observe, portanto, o que representa renunciar ao amor ao Cristo. Renunciar por amor ao Cristo, desculpa.
Então, renunciar por amor ao Cristo, o que significa, de fato? Significa perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Então, se os nossos pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos, né, ainda mais a eles todos, a fim de que nós trabalhemos juntos no aperfeiçoamento com Jesus. Amélia Rodrigues, né, no livro Mancebo Rico, Primícias do Reino, com o título Mancebo Rico, no livro psicografado pelo Divaldo, vai dizer para nós assim, né, que nesse caso do jovem rico, ela diz assim, o jovem rico, quem é o jovem rico? Somos nós mesmos, presos ainda aos nossos instintos, sem ainda alcançarmos a sublimação de nossos sentimentos. E nesses momentos em que nós encontramos Jesus, encontramos a Boa Nova, narra nossa irmã Amélia, a horizontalidade das nossas aflições, ela contempla a verticalidade da sublimação divina. É o momento que nós que estamos aqui no plano horizontal enxergamos a horizontalidade, a verticalidade, desculpa, da obra divina, né, da sublimação divina. É o momento em que o cotidiano, o nosso dia a dia, ele depara com o infinito, em que o vale fita o abismo das alturas, fitava, né? E se perdia na imensidão. Então, é um momento em que a ignorância, como nós somos ainda, ela fica sublimada pelo esse conhecimento do amor do que o Cristo trouxe para cada um de nós. É um momento, ela fala, em que o homem e o filho do homem se defrontam, né? Em que nós, com a nossa ignorância, com a nossa ainda falta de amor dos nossos corações, encontramos o amor puro, né? Esse diálogo, né, nesse momento, ele parece impossível, né? Ela fala, reduzindo praticamente a um monólogo, né? Porque Jesus fala, né? E o moço atormentado, fica atormentado diante daquele mestre amado que vem trazer para nós a sublimidade, né, das leis divinas, das leis morais, que nós todos precisamos perseguir, né? Precisamos nos orientar para que nós possamos encontrar esse Deus que vive no íntimo de cada um de nós e nos libertarmos dos valores materiais, de todos esses valores que ainda nos prendem aqui, nesse plano que vivemos. Como lição aprendida, né, nós precisamos pensar um pouco, para finalizar. Nós precisamos fazer as nossas escolhas alinhadas aos nossos propósitos. Quando nós reencarnamos, nós temos objetivos, nós temos propósitos que não têm a ver com o plano material. Porque o plano material se finda com a morte. É com o plano espiritual, porque a vida segue, somos imortais. Estamos caminhando rumo à perfectibilidade. Então, como que nós vamos conseguir resultados melhores, alinhados aos propósitos da vida, que é o de amar, que é o de ser partícipe dessa obra divina, amando e construindo, ajudando a construir esse mundo novo, esse mundo regenerado? Como nós vamos fazer diferente, pensando e agindo de forma igual? Para fazermos diferentes, precisamos mudar, precisamos nos transformar. Precisamos, como dizia João Batista, arrepender-se. O arrependimento, na verdade, é esse processo de transformação, de melhoria íntima, em que nós buscamos, né, o Cristo que vive dentro de nós. Nós sabemos que estamos reencarnados. E essa reencarnação serve para o nosso progresso intelectual e para o nosso progresso moral. Sabemos que a vida real é espiritual. Sabemos que essa vida daqui, da Terra, é passageira. Que só possuímos o que temos dentro de nós, o resto vai ficar tudo aqui. Então, façamos as nossas escolhas, hajamos coerentes com esses propósitos da reencarnação. Com os propósitos do nosso progresso, que é o amor do Cristo, né? Que é Deus nos nossos corações. Só assim é que nós vamos encontrar a paz que precisamos e levar
a paz, acender, né? Acender um palito de fósforo, uma velhinha que seja, né? Para iluminar os caminhos desses irmãos de caminhão. Tudo que nos acorrenta, que nos prende, é contrário à evolução. E tudo que é contrário à evolução traz dor, traz sofrimento para nós. Busquemos, então, outros caminhos. Busquemos essas transformações, outros rumos, né? E todas as vezes que nos depararmos em situações complicadas, difíceis, como essa do menino idealista, pensemos todos nós em Jesus, que é nosso modelo e guia, e hajamos, né, nas nossas vidas de acordo com os ensinamentos que ele trouxe para nós. Que a paz, então, desse nosso Mestre Jesus, né, esteja nos corações de todos vocês, queridos. Um grande abraço,